E aí pessoal, aqui no começo do vídeo eu vou falar sobre filosofia no dia a dia. Neste vídeo será abordado a introdução à filosofia antiga e um pouco sobre Sócrates, na qual tem a sua famosa frase, só sei que nada sei. Nessa frase, ele admite a ignorância e a ignorância é a parte principal para a busca do conhecimento, porque nós só vamos buscar aquilo que não conhecemos. Então, muitas das vezes a gente tem que admitir que nós não sabemos tudo e que devemos buscar o conhecimento. E sempre buscando conhecimento, evoluindo para ser um ser humano melhor. Buscando a ética, a moral e a justiça, que é uma lei universal na qual serve para todos para a construção de uma vida justa e de uma sociedade justa. E é isso aí, fica com o vídeo. Bom, para falarmos sobre filosofia, devemos lembrar que tivemos vários acontecimentos históricos que levaram à construção da filosofia. Podemos citar aqui como a moeda, o calendário, o surgimento das viagens marítimas, expansão de povos e culturas, e principalmente a vida urbana com a criação da democracia ateniense. Na Grécia Antiga, tentavam trazer explicações do surgimento do homem e do mundo, a explicação de como a natureza funcionava e como o homem se relacionava com a natureza e o mundo em si. Então, surgiu a mitologia grega, na qual trouxeram respostas satisfatórias até o momento, explicando que a natureza, que o homem tinha sobre ele deuses, na qual ajudavam o homem ou atrapalhavam o homem e regiam as leis da natureza. Cada um com o seu poder e fazendo o seu papel, podemos dizer. Isso é bem registrado nas obras de Percy Jackson, Fúria de Titãs e, claro, Cavalo de Troia, na qual podemos ver os principais acontecimentos e a relação do homem grego com os deuses e o mito. Antes de falarmos sobre os principais autores e filósofos da época, que são Sócrates, Platão e Aristóteles, devemos lembrar que tivemos outros antes deles, na qual tentavam buscar trazer respostas também satisfatórias para o homem grego, explicando o surgimento do mundo, do homem e da relação do homem com o mundo. Tivemos filósofos que buscavam a explicação através da matéria-prima, na qual cada um de nós e o mundo era feito da matéria-prima, ou seja, uma matéria era a principal para o surgimento das coisas. Alguns chegavam à conclusão que era a água, outros chegavam à conclusão que era o ar, outros o fogo. Após todos esses acontecimentos, tivemos a evolução do homem grego e da filosofia em si. Aqui chegamos a falar sobre Sócrates, o principal autor que leva a filosofia a outro patamar. Sócrates era um cidadão comum na cidade de Atena e vivia com seu pai e sua mãe, na qual o pai era um artesão e a mãe uma parteira. Sócrates estava seguindo os passos do pai para se tornar um grande artesão também. Porém, com os acontecimentos, um amigo dele foi até um oráculo, na qual a entrada do oráculo tinha a frase: "Conhece-te a ti mesmo". E ali ele fez uma pergunta na qual muitos queriam fazer. E ele chegou à conclusão de fazer essa pergunta, que foi: quem era o homem mais sábio da Grécia? Para surpresa, o oráculo revelou que Sócrates era o homem mais sábio. Então ele foi correndo falar com Sócrates, explicando que ele falou com o oráculo e o oráculo revelou isso. Sócrates, indignado, soltou a famosa frase: "Mas logo eu, que só sei que nada sei". Então, ele chegou à conclusão que devia provar para o oráculo que ele não era o homem mais sábio da Grécia. Logo, juntou dinheiro para pagar os professores, que naquela época só pessoas muito ricas tinham acesso à educação. Então Sócrates pagou os professores para provar que o oráculo estava errado
e que ele não era o homem mais sábio. Então os professores começavam a ensinar Sócrates. Porém, logo Sócrates percebeu que os professores só repetiam aprendizados na qual outras pessoas tinham passado para ele. E Sócrates chegava a questionar, mas como isso aconteceu? O porquê disso aconteceu? E os professores não tinham as respostas. Então Sócrates chegou à conclusão que eles também não eram os homens mais sábios e só repetiam aquilo que tinham aprendido. Então Sócrates começou a questionar as pessoas, começou a pensar que as pessoas que se diziam sábias não eram naquela época. Sócrates um dia foi com sua mãe fazer um parto e percebeu que lá ela só tinha a função de trazer o bebê para fora da mãe, senão ele morria e a mãe também morreria. E ali ele percebeu que ele tinha a função de dar vida, de dar luz às ideias, na qual já estava dentro das pessoas. Então Sócrates começou a usar da ironia para trazer as ideias que já estavam dentro das pessoas para fora. Assim, trazendo contradições na qual a pessoa parava, pensava, refletia e chegava a uma conclusão melhor. Como Sócrates chegou a questionar as pessoas através da ironia, criou-se a técnica da maiêutica, que é a técnica da parteira, de dar luz às ideias, como homenagem à sua mãe. Logo, Sócrates saiu em praça pública para falar com os estudantes e falar que os professores não eram os mais sábios e que não deviam ser cobrados por ensinamento. Logo, eles não tinham a sabedoria necessária. Sócrates falava uma coisa muito importante na qual nós levamos até hoje. Os sofistas na época, que eram pessoas que cobravam para ensinar a oratória, na qual só falava e não se tinha o direito à réplica, ele criticava muito essa parte. E Sócrates criou a dialética, na qual as pessoas falam, as pessoas respondem, e nisso vira um debate na qual vai trocando ideias e vão chegando a uma conclusão. Que, claro, isso é usado até hoje. Essas críticas aos sofistas levou Sócrates a um mau caminho. Por conta de falar que os sofistas não eram dignos de ensinar e não tinham a sabedoria, porque tudo eles colocavam como relativo. E para Sócrates, tinham coisas que não eram relativas, como ética, moral e justiça, que é uma coisa universal, que é para todos. Não é como uma opinião que é só individual, que só pertence a você. Se é uma coisa que acaba afetando os outros, logo é universal e deve ser respeitada de uma forma justa. Como Sócrates criticava os sofistas por cobrar por ensinar e não ensinar direito, relativando coisas importantes como a justiça, a ética e a moral, que são saberes universais, ele foi condenado à morte pelo um julgamento que aconteceu. Logo, pediram a morte de Sócrates, alegando que ele fazia a juventude ateniense se perder. Sócrates preferiu morrer ao ficar calado e não poder dar luz às ideias e questionar as pessoas. Mas todo esse conhecimento que nós temos até hoje veio ao nosso encontro através de um grande discípulo dele, que é Platão, que é o próximo autor e filósofo na qual nós vamos abordar aqui no Penso, Logo Existo. Até mais!